Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Intensidade, teria que sair um pouquinho mais de trás, né? Eu acho que o Flamengo é muito perigoso nos contra-ataques, mas o Botafogo teria que sair um pouquinho para não deixar o Flamengo circular com tanta facilidade a bola, e nada disso aconteceu, né? O gol do Botafogo vem através de um gol contra do Léo Pereira, né? Uma infelicidade do Léo, que fez uma boa partida hoje também, foi uma das mudanças do time, né? O Paulo fez algumas alterações, então colocou o Léo Pereira na zaga no lugar do Felipe Luiz, então fez uma formatação mesmo com 3 zagueiros, ele entra com o Lázaro, que foi muito bem na partida de hoje, no lugar do Everton Ribeiro, ele entra com o Andreas Pereira no lugar do João Gomes, e entra com o Pedro no lugar do Bruno Henrique, e tudo isso funcionou muito bem. Então é um time que hoje, na partida de hoje, demonstrou muita qualidade técnica, e demonstrou muita intensidade também. Então o Paulo Souza cobrava isso do Flamengo, né? Então sabia do potencial técnico que a equipe tem, mas cobrava um pouco mais de intensidade, um pouco mais de gana para fazer os gols, e acho que o Paulo ficou bem satisfeito com o que ele viu hoje ali do banco de reservas. E o John Textor talvez não tanto, né? A gente sabe, daqui a pouco a gente vai inclusive ver o novo dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, conversou com a Roberta Barroso, a gente vai ouvir as palavras do John Textor, mas durante um momento parecia que seria uma goleada do Flamengo. O Botafogo, em determinado momento, falou, opa, não, aqui não, e foi para frente. A gente vai falar dos lances de arbitragem já já. Um pênalti que poderia ter sido marcado, muita gente achando que foi pênalti para o Botafogo, Zupac. Uma mão do Pedro, né? E na sequência, logo na sequência, uma entrada duríssima do Fabrício Bruno em cima do Chay, também questionada. A gente vai falar sobre esses lances. Poderia ser expulso. Poderia ser expulso, e não foi na área, né? Seria uma falta bem distante, quase no meio campo, próximo ao banco de reservas do Nilton Santos. E falaremos sobre, mas de largada eu digo que entendo a reclamação do Botafogo e eu marcaria o pênalti e eu expulsaria o Fabrício Bruno. Mas o jogo não passa exatamente por isso, o jogo ele é além disso. Né? E o que você falou sobre a goleada, uma possibilidade de goleada, foi o que eu vi no jogo. Assim, o jogo poderia ter perfeitamente terminado com uma goleada a favor do Flamengo, em especial no primeiro tempo, quando o Flamengo começou a chegar muito depois do primeiro gol marcado, do gol do Pedro. O Flamengo tentou, e eu fiquei com essa impressão que em alguns lances tentou fazer sempre o gol mais bonito, né? Porque estava chegando tão fácil, e era balãozinho por cima da área para chegar, e era rodopio para dar um toque por baixo do goleiro. Seriam gols bonitos, né? Porque estava tranquilo para chegar, só que esse excesso de preciosidade fez o Flamengo demorar um pouco mais para construir a vantagem confortável. Então acho que fica esse pequeno alerta. Em alguns momentos dá para simplificar um pouco mais, para definir o jogo logo e ter um pouco mais de conforto para administrar, mas o Flamengo acabou fazendo isso mesmo no primeiro tempo. O curioso é que o Flamengo dominou o primeiro tempo, né? Então o Flamengo jogou em cima do Botafogo o primeiro tempo, mas o segundo gol do Flamengo sai de um contra-ataque, né? E aí a velocidade acaba aparecendo. Sim. O Lázaro com o Gabriel para concatenar nesse gol. E do terceiro gol do Flamengo no segundo tempo, muita liberdade para o Arrascaeta, que vem jogando muito bem, né? O Arrascaeta fez uma partidaça. Para mim, contra o Atlético Mineiro, ele e o João Gomes foram os melhores do Flamengo, e ele repete esse padrão, né? Então, dentre todas as observações que a gente vem fazendo sobre as novidades que o Paulo Souza vem colocando, a maneira que ele quer que o Flamengo jogue, o que me chama a atenção é dos craques, vamos chamar assim, dos melhores jogadores do Flamengo, o que mais rapidamente adaptou-se a esse modelo, a essa maneira, é o Arrascaeta. Ele vem jogando muito bem, com regularidade. E o Bruno Henrique, que é uma dessas estrelas no banco de reservas,
compreensível, né? Ele vinha de um longo período sem jogar. Teve um jogo desgastante, né, contra o Atlético, um jogo bem desgastante. Então, normal, não acho que é para causar estranheza o Bruno Henrique no banco. Não quer dizer que ele vai ser reserva com o Paulo Souza. Mas, Edu, se a gente parar para olhar, e o Fábio, eu também estou curioso para ouvir o Fábio sobre, a gente já começa a ter uma ideia do que é o Flamengo do Paulo Souza. Então, a gente já sabe que o Flamengo do Paulo Souza tem 3 zagueiros, e na ideia dele, o Felipe Luiz é um dos zagueiros. A gente já sabe que no Flamengo do Paulo Souza de hoje, tá? Evidente, né? Nesse momento, o Everton Ribeiro é um ala, a outra ala tem disputa, e a minha impressão é que nesse momento o Isla é o terceiro. Então você tem Rodinei e o Mateuzinho brigando. E Isla é um tema que temos que falar, porque parece carta fora do baralho. Nesse Flamengo de hoje, você tem Arão, Andréas e João Gomes para 2 vagas, porque o João Gomes se coloca na briga, pela sua qualidade, se coloca na briga. O Arrascaeta vai jogar, o Gabriel vai jogar. A outra vaga no ataque, aí tem uma briga. E aí é a briga mais feroz do momento, que é Pedro ou Bruno Henrique. Eu vejo esses dois hoje brigando por uma vaga, porque o Arrascaeta vai jogar nesse suposto trio ofensivo, né? O Arrascaeta mais por trás. O Arrascaeta faz o vértice desse triângulo aí pela esquerda. O Gabriel vai jogar ou centralizado com o Bruno Henrique ou pela direita com o Pedro. Mas Bruno Henrique e Pedro é uma briga. Eu não vejo, por exemplo, hoje ele colocando os 3 atacantes. Não dá. Gabriel, Pedro e Bruno Henrique e voltando a Arrascaeta. Só numa situação muito especial, né? Então essa é uma disputa, é uma pauta para os próximos meses de Flamengo aí. E no segundo tempo a gente observava, a gente até comentou, né? Bruno Henrique do lado direito. É uma coisa difícil de imaginar, né? Mas tava com esse desenho. Quando a gente falava dos lances de um possível pênalti para o Botafogo, de uma possível expulsão do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, o Capita fez assim com a cabeça de sim, de concordou. A gente vai tratar mais a fundo esse tema, mas queria ouvi-lo também sobre essa questão do ataque, essa briga por vaga no ataque aí, Fábio. Edu, não, assim, eu só queria fazer um complemento do que o Zupac colocou e colocou muito bem. A questão do Bruno Henrique, porque o Arrascaeta, quando o Bruno Henrique joga, o Arrascaeta tem que ir para o lado direito, né, nessa formatação que o Paulo está tentando. Então, quando a gente o ataque é formado por Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que faz essa movimentação ali, estava fazendo, né, pelo lado direito, entrando um pouco mais para o meio, né, porque o Arrascaeta gosta também de fazer esse tipo de movimentação. Então, e a gente sabe que o Arrascaeta ele funciona bem pelo lado esquerdo, né? Então o Arrascaeta é um jogador que joga em jogos anteriores, né, em tempos anteriores no Flamengo, era um jogador centralizado que caía para a esquerda, ajudava o Bruno Henrique. Com o Paulo Souza, ele começou a jogar mais pelo lado direito. O Bruno Henrique fazendo um pouco, mesmo tendo o apoio do Gabigol, fazendo esse apoio ao Gabigol, mas era um jogador que atua, né? O forte do Bruno Henrique é pelo lado esquerdo. E com a formação de hoje, o Arrascaeta foi para o lado esquerdo, né? Então o Arrascaeta ele jogou centralizado em alguns momentos, mas caindo um pouco mais para o lado esquerdo. E o Gabigol fez essa função pelo lado direito para deixar o Pedro um pouco mais centralizado. Então quando a gente via o Flamengo em alguns momentos com 2 atacantes, era Pedro e Gabigol, com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Quando o Flamengo se movimentava com 2 beiradas e o Pedro centralizado, era o Gabigol que fazia esse lado direito. Então, como o Zupac falou, entender o que o Paulo Souza está pensando, né, com relação ao time base do Flamengo e titular, o principal time do Flamengo, e aí essa briga por posição entre Pedro e Bruno Henrique. O Lázaro foi muito bem hoje. Eu acho que o João Gomes saiu para entender um pouco como é que o Andreas iria jogar. O Bruno Henrique também no momento, né? Eu acho que é para entender também como é que o Pedro iria se encaixar com o Gabigol. Eu acho que essa briga também vai se acirrar um pouco mais entre o Everton Ribeiro e talvez o Lázaro. Porque o Lázaro, quando ele entra no jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai bem. No jogo de hoje ele foi muito bem também, ele dá uma assistência para o Gabigol, ele começa também a jogada, ele começa a jogada que passa pelo Arrascaeta e o gol do Pedro. E eu particularmente, eu não vejo o Everton Ribeiro com muito futuro, né, nesse lado esquerdo do Flamengo. A gente sabe que o Everton Ribeiro ele funciona muito bem pelo lado direito, é o meio atacante e não é um jogador que, né, ele jogou há muito tempo atrás pelo lado esquerdo do campo, né, porque ali você tem que fazer também em alguns momentos algumas movimentações defensivas para apoio, né, para ajudar ali o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo.
Então, são situações que o Paulo Souza vai trabalhar. E acho que o mais importante dizer pelo lado do Flamengo é isso, que essas peças renderam. Então, todos os jogadores que entraram hoje foram muito bem. Os que permaneceram como titulares, eles entregaram o que o Paulo queria, que era intensidade. O Flamengo foi um time muito intenso hoje. E para completar um pouquinho, só que eu sei que vai dar um pouco mais de assunto, eu concordo com o Zupac em termos. Eu acho também que o lance de penalidade ela aconteceu. O Pedro ele faz um movimento que não é natural com o braço. Seria até bacana para o jogo, né, se acontecesse esse pênalti, porque seria 1-1. E aí a gente entenderia como é que o Flamengo iria reagir com esse resultado. Talvez o Botafogo se motivasse também com esse gol. E o lance do Fabrício Bruno, eu acho que tem uma disputa antes, depois ele sai um pouquinho atrasado. Eu não vejo como lance de expulsão, mas respeito a opinião do Zupac e vamos ver como é que vai ser esclarecido aí, talvez pela Renata. Renata Ruel já chega para cravar a opinião aqui, ela com todo histórico de arbitragem. Sim. E a nossa comentarista, é a nossa opinião. Agora, Capita, quer dizer então que Lázaro pode ser titular com o Paulo Souza, é isso, né? Pelo que ele tem mostrado, pelo que ele mostrou nesses 2 últimos jogos, Edu, eu acho que ele entregou até mais do que o Everton Ribeiro nessa função. O Everton com a bola no pé, ele é muito bom, né? Ele tem uma maneira de jogar que eu acho incrível e não é à toa, né? Que o cara chegou na seleção brasileira, convocações para a seleção. É um jogador que teve um pouquinho, uma queda de rendimento, mas a gente sabe da importância que ele tem para o Flamengo e agora vive uma nova experiência. Então ele sai do lado direito do campo como um meio atacante e vem atuando como pelo lado esquerdo e aí fazendo um pouco mais esse corredor, porque ele, como eu disse, ele tem que apoiar um pouco, fazer algumas movimentações defensivas, né, que se pede mesmo jogando com 3 zagueiros, e tem que usar o corredor também, né, usar a beirada do campo pelo lado esquerdo. O Lázaro tem mais intensidade para isso, o Lázaro é mais jovem, o Lázaro ele consegue fazer isso muito bem, então ele recompõe em alguns momentos, ele consegue dar essa ajuda para o sistema defensivo e tem muita força para frente também. Então é lógico que os nomes ainda não se comparam. O Everton Ribeiro é muito mais jogador do que o Lázaro. Mas nessa função, pode ser que o Paulo Souza opte em utilizar mais o Lázaro do que o Everton Ribeiro. E talvez ele pense em algum momento em voltar o Everton para a posição que o Everton está mais acostumado. Lázaro, que é um belo nome, porque é o nome do meu pai. Beijo, pai. Grande, Lázaro Elias. Vamos dar uma olhada, então, números do Lázaro, do Flamengo. Olha aí, pedindo espaço, 6 jogos, 57 minutos por partida, é bastante, né? 2 gols, 3 assistências, 60, quase 70 minutos para participar de um gol. Vamos lá ao estádio Newton Santos com Pedro Henrique Torre.